Alô, lotequeiro de todo o país, voltamos para apresentar mais uns palpites da loteca. Vamos falar do concurso 1034, que tem uma estimativa de prêmio de R$300 mil. Nesse concurso eu vou fazer um jogo com 4 duplas, no valor de R$24. Quero agradecer a todos que acompanham o meu canal aí. Estamos chegando a 7 mil inscritos. Muito obrigado. Se você faz parte desses 7 mil inscritos aí, agradeço. E se você não faz parte, se inscreva no canal e vamos que vamos juntos em busca desse tão sonhado 14 pontos. Vamos lá, os palpites. Jogo 1, Fluminense e Vasco da Gama. Aqui é clássico, tratando de clássico, tudo pode acontecer. O Fluminense ocupa a terceira posição com 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Vasco ocupa a sexta posição com 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Vasco já vem de 2 vitórias seguidas no campeonato, vem muito bem o Vasco. Aqui é clássico, tudo pode acontecer. Então, por isso, eu vou fechar um duplo. Coluna 2, Vasco da Gama e coluna do meio. Duplo fechado no jogo 1. Jogo 2, Náutico e Sport. Clássico pernambucano. O Náutico ocupa a terceira posição com 12 pontos. 3 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. Jogando em seu domínio, 2 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Já o Sport, o Leão, vem muito bem no campeonato. É o líder com 13 pontos. 5 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. O Leão ainda não sabe que é derrota no campeonato, mas vai encarar o Náutico. É osso duro, é clássico, tudo pode acontecer. Mas eu acredito que mesmo jogando fora do seu domínio, o Sport leva essa. Então meu palpite no jogo 2 é coluna 2, Sport seco. Jogo 3, Campeonato Italiano, Lazio e Atalanta. A Lazio ocupa a quarta posição com 39 pontos, 11 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Jogando como mandante, 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Já a Atalanta ocupa a quinta posição com 38 pontos, 11 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Só que o Atalanta, jogando como visitante, é o segundo melhor visitante do campeonato italiano. 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Nesse jogo, tudo pode acontecer. Quem puder jogar um triplo nesse jogo aí é muito bom, mas como eu não tenho um triplo para gastar, eu vou fechar um duplo. Coluna 1, Lazio e coluna do meio, duplo fechado no jogo 3. Jogo 4, Campeonato Carioca, Taça Guanabara, Botafogo e Bangu. O Botafogo ocupa a segunda posição com 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Bangu ocupa a quinta posição com 12 pontos, 3 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. Mas eu acredito que jogando em seu domínio, o Fogão leva essa. Então meu palpite no jogo 4 é coluna 1, Botafogo seco. Jogo 5, Atlético Paranaense Furacão versus Operário. O Operário que está trabalhando muito bem nesse campeonato. Mas o Furacão ocupa a liderança do Campeonato Paranaense com 22 pontos, 7 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Furacão ainda não sabe o que é derrota, mas vai receber o Operário que vem trabalhando muito bem. Ocupa a vice-liderança com 19 pontos, 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Mas eu acredito que jogando em seu domínio, diante da sua torcida, o Furacão vai levar essa. Então meu palpite no jogo 5 é coluna 1, Atlético Paranaense seco. Jogo 6, Campeonato Paulista, São Bento e Guarani. O Bentão ocupa a segunda posição do grupo C com 9 pontos, 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Já o Guarani, o Bug Campineiro, ocupa a quarta posição do grupo B com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Só que o Guarani, jogando como visitante, ainda não sabe que é vitória. Olha, jogando como visitante, o Bug Campineiro, 3 jogos, 3 derrotas. Aqui é um jogo que tudo pode acontecer. Eu acredito que o Bug Campineiro não vai perder a quarta partida seguida fora de seu domínio, não. Eu acredito que vai até Sorocaba e segurar pelo menos um empate. Então meu palpite no jogo 6 é empate seco. Jogo 7, Avaí e Brusque, Campeonato Catarinense. O Avaí ocupa a terceira posição do Catarinense com 9 pontos, 3 vitórias e 3 derrotas. O Avaí ontem foi até Barra e olha, foi duro para segurar o Barra. Estava ganhando do Barra ainda, olha, o Barra virou o jogo em cima do Avaí, acredita? 4-3 para o Barra.
Agora vai ter que descontar em cima do Brusque aí, mas o Brusque vem muito bem, ocupa a segunda posição com 12 pontos, 3 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Aqui é um jogo que tudo pode acontecer, mas pela derrota de ontem diante do Barra, eu acredito que o Avaí vai levar essa. Então meu palpite jogo 7 é coluna 1, Avaí seco. Jogo 8, Bragantino e Mirassol, Campeonato Paulista. O Braga ontem judiou do Tricolor. O Tricolor estava vencendo até o final do jogo e o Bragantino virou o placar. 2-1 para o Bragantino. Agora vai receber o Mirassol. O Bragantino ocupa a liderança do Grupo A com 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Bragantino jogando seu domínio, ainda não sabe o que é derrota. 3 vitórias, nenhum. Sabe o que é derrota. Perdeu uma. 3 vitórias, nenhum empate e 1 derrota. Já o Mirassol ocupa a vice-liderança do Grupo B com 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Só que o Mirassol, jogando como visitante, ainda não sabe o que é vitória. Nenhuma vitória, 2 empates e 1 derrota. Eu acredito que jogando em Bragança Paulista, o Bragantino leva essa. Então meu palpite de jogo 8 é coluna 1, Bragantino seco. Jogo 9, Campeonato Gaúcho, Brasil de Pelotas e Internacional Colorado. O Brasil de Pelotas ocupa a 6ª posição com 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Internacional Colorado ocupa a vice-liderança do Campeonato Gaúcho com 10 pontos, 2 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. O Internacional está empatando demais. O que está acontecendo com o Colorado? Mas vai até Pelotas, encarar o Brasil de Pelotas, que é o rei do empate. Eu acredito que o Internacional possa até vencer esse jogo aí, mas vai encarar o rei dos empates, jogando fora de seu domínio. Internacional empatando demais, então eu vou fechar um duplo. Coluna 2, Internacional e coluna do meio, duplo fechado no jogo 9. Jogo 10, Campeonato Italiano, Juventus e Fiorentina. A Juventus ocupa a 11ª posição no campeonato com 26 pontos. A Juventus foi punida aí com 15 pontos, perdeu 15 pontos no campeonato aí. Tem 12 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Vai encarar a Fiorentina, que vem muito mal das pernas. Ocupa a 13ª posição com 24 pontos, 6 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Eu acredito que jogando seu domínio, a Juve leva essa. Então meu palpite no jogo 10 é coluna 1. Jogo 11, Campeonato Francês, Lyon e Lens. O Lyon ocupa a 9ª posição no campeonato com 32 pontos, 9 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Já o Lens ocupa a 3ª posição com 46 pontos, 13 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. É um jogo muito equilibrado, porque o Lens, jogando como visitante, é o rei dos empates. 3 vitórias, 7 empates e apenas 1 derrota. 7 empates jogando fora de seu domínio, Lens. Eu acredito que vai empatar mais uma. Então meu palpite de jogo 11 é empate seco. Jogo 12, Vila Real e Barcelona, Campeonato Espanhol. O Vila Real ocupa a 6ª posição no campeonato com 31 pontos, 9 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Só que o Vila Real, jogando em seu domínio, é forte. 6 vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas. Vai encarar o líder do campeonato em todos os requisitos. Líder na tabela, como visitante, como mandante. O Barcelona vem forte aí. Ocupa a liderança com 53 pontos, 17 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Jogando como visitante, 9 vitórias, nenhum empate e apenas 1 derrota. Mas vai encarar o Vila Real, que em casa é muito forte. E contra time grande, vira um gigante esse Vila Real aí. Então eu vou fechar um duplo. Coluna 2, Barcelona e coluna do meio. Duplo fechado no jogo 12. Jogo 13. São Paulo, Tricolor Paulista versus Santos. Aqui é um jogo muito complicado, é clássico. Se tratando de clássico, tudo pode acontecer. O São Paulo, a hora que você pensa que ele vai e não vai. Esse Tricolor aí, todo ano, continua o mesmo de sempre, aí não muda nada. Mas ocupa a 2ª posição do grupo B do Paulista, aí com 11 pontos. 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Peixe ocupa a 3ª posição do grupo A com 9 pontos, 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Só que o Peixe jogando como visitante, nenhuma vitória, 1 empate e 2 derrotas.
o Peixe vem mal das pernas, mas jogando no Morumbi, eu acredito que o São Paulo tem que fazer o dever de casa. Então meu palpite no jogo 13 é a coluna 1, São Paulo seco. Jogo 14 para finalizar os palpites, Inter de Limeira e Santo André. A Inter de Limeira ocupa a segunda posição do Grupo A com 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Jogando em seus domínios, a Inter de Limeira tem 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Já o Santo André vem bem no campeonato, ocupa a terceira posição no campeonato com 10 pontos e vem jogando bem. Tem 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Jogando como visitante, 2 vitórias, nenhum empate e apenas 1 derrota. Santo André jogando como visitante é forte, mas eu acredito que o Inter de Limeira, jogando em seu domínio, deve levar essa. Então meu palpite no jogo 14 é coluna 1, Inter de Limeira seco. Mas aqui é um jogo que tudo pode acontecer. Pode ser um triplo aí, um bom investimento. Mas como eu não tenho triplo nem duplo para gastar mais, é coluna 1, Inter de Limeira seco. Valeu, galera. Mais uns palpites formados aí. E para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe comentário, seu joinha aí. Vamos que vamos em busca desse tão sonhado 14 pontos. Valeu, galera. Um bom final de semana e boa sorte para todos. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau.